Nós vamos ao vivo agora a Brasília para o Supremo Tribunal Federal, onde acontece nesse momento a sessão que discute a quantidade de drogas que será utilizada para a formação da tese que descriminaliza o porte de drogas para uso pessoal. Falando nesse momento o ministro Alexandre de Moraes. Um precedente um pouco complexo. Sim, mas sem a possibilidade de divergir daquilo que a ministra aposentada já se pronunciou. Essa possibilidade não existe. Porque nós consignamos que quem se aposenta, o seu voto prevalece. Eu vou ler agora o item 2 da proposição do ministro Gilmar. As sanções estabelecidas nos incisos 1 e 3 do artigo 28 da Lei 11.343 de 2006 serão aplicadas pelo juiz em procedimento de natureza não penal, sem nenhuma repercussão criminal para a conduta, que não deixa de ser uma reiteração do primeiro item. Pergunto acho que coerentemente o ministro Zanin e o ministro Fux também divergirão quanto a esse item 2. Veja como é diferente. Por exemplo, se nós consideramos um tertium genus e não é uma figura penal, não pode incidir a reincidência, não pode haver reincidência. Mas ele não falou de reincidência, ele disse... O que está falando? Efeitos penais. Ele falou, as sanções estabelecidas nos incisos 1 e 3 do artigo 28, portanto, Vossa Excelência entende que o 2 deveria estar incluído também. Ele limitou aos incisos 1 e 3 do artigo 28. Eu ouvi um... As sanções estabelecidas nos incisos 1 e 3 do artigo 28 da Lei 11.343 de 2006 serão aplicadas pelo juiz em procedimento de natureza não penal, sem nenhuma repercussão criminal para a conduta. Vossa Excelência está de acordo com essa tese? Estou de acordo. Pronto. Agora, presidente, só uma observação que ficou passada, só para também exteriorizar essa posição. Com a devida vênia, eu entendo que o ministro Alexandre destacou aqui é de se considerar, porque eu entendo que o julgador não pode dizer, eu me abstenho, não. Tem que se posicionar. Na tese também, tem que votar a tese. Não é dizer, não vou votar a tese porque eu fiquei vencido. Não é isso, às vezes discordar da tese. Mas, se bem me recordo, todos os que ingressaram aqui, em embargos de declaração e em tese, na hora da tese, tiveram oportunidade de julgar, a menos que eu esteja enganado, mas os colegas poderiam me refrescar a memória se isso não procede. Tá. Passa a ler o item. Senhor presidente, apenas para deixar claro, eu estou presente e apto a votar. Agora, claro que eu concordo com a posição, ministro Flávio Dino. Veja, Vossa Excelência, na sessão de 24 de agosto de 2023, o ministro Gilmar Mendes reajustou o voto no sentido de restringir a declaração de inconstitucionalidade a apreensões relativas à substância entorpecente tratada nos autos do presente recurso, cannabis sativa, bem como para incorporar os parâmetros objetivos de fixação de 60 gramas de maconha ou 6 plantas fêmeas, sem prejuízo da relativização dessa presunção por decisão fundamentada do delegado de polícia, fundada em elementos objetivos que sinalizem o intuito de mercancia. E a ministra Rosa Weber acompanhou expressamente o ministro Gilmar Mendes, de modo que a essência... Não, mas o ministro Flávio Dino não pode, ao votar, na tese, divergir da essência do voto da ministra Rosa. Se Vossa Excelência me permite, apenas sendo coerente com o que houvera dito antes. Quando se está na tese, como Vossa Excelência bem salientou, o que nós deliberamos se a tese é coerente com a maioria. O voto da ministra Rosa compôs a maioria. O exame de saber se a tese agora é coerente ou não com a maioria, nós temos definido que é um outro momento. E, portanto, exatamente. Creio... Ministro Fachin, permite, ministro Fachin? Porque se não, ministro Fachin, como ficaria a proclamação? Votam 10 ministros, porque nós não vamos poder colocar que a ministra Rosa votou na tese. E se abstém o ministro Flávio Dino,
é um momento subsequente, é um segundo momento. Acho que nós não deveríamos criar esse precedente da não possibilidade do ministro que ingressou votar na tese. Não, eu não acho que haja impossibilidade de votar. O ministro Flávio Dino leu, e me pareceu que leu adequadamente, que a ministra Rosa Weber já havia se manifestado sobre as questões relevantes que estão aqui sendo decididas e que, por via de consequência, ele não deveria votar, porque, inclusive, pelo que percebi das intervenções dele durante o debate, ele nem concorda com a posição da ministra Rosa Weber. Portanto, eu respeitei a posição dele de considerar que, tendo votado a ministra Rosa Weber nas questões essenciais, que ele não deveria se pronunciar. Se ele quisesse votar, eu acho que teria todo o direito. Eu apenas Pois não, presidente. Então, eu peço a Vossa Excelência, me perdoe, que consigne meu voto no item 1 de acordo com o item 1 da tese. Ótimo. E o item 2, que acabei de ler? Já houve votação quanto ao item 2? As sanções estabelecidas nos incisos 1 e 3 do artigo 28 serão aplicadas pelo juiz em procedimento de natureza não penal, sem nenhuma repercussão criminal para a conduta. De acordo também, presidente. Passo a ler o item 3. Em se tratando de posse de cannabis para consumo pessoal, a autoridade policial apreenderá a substância e notificará o autor do fato para comparecer em juízo, sendo vedada a lavratura de auto de prisão em flagrante ou de termo circunstanciado. Alguma objeção? Presidente. Não, ministro Alexandre. Presidente, a partir do momento que nós votarmos a tese e seja publicado, amanhã nós já temos uma nova realidade nas ruas. E essa nova realidade será exatamente que o policial apreendendo 10 gramas de maconha sem nenhuma outra prova, deverá imediatamente considerar isso que é porte para uso próprio. Se é porte para uso próprio, o item 3 diz corretamente que não poderá ser lavrado auto de prisão em flagrante nem termo circunstanciado. Até aí não há nenhum problema. Mas deverá notificar o autor do fato para comparecer em juízo. Qual juízo? Porque a polícia vai ficar perdida. Esse foi um grande problema que o ministro André levantou na sessão retrasada, eu coloquei, o ministro Toffoli também. Nós devemos fazer uma regra de transição, que o juízo, enquanto não houver uma alteração, é ainda o juízo penal, porque é o juízo que está pronto para isso. Mas o ministro Gilmar faz essa observação, ou pelo menos em algum momento do voto dele, eu li essa observação. Me deixe conferir aqui. Olha. Porque não há, presidente, não há um sistema. Nós temos que verificar que há centenas de casos por dia. Não há um sistema. Vai notificar quem? O ministro Gilmar diz aqui, olha, até que seja fixado o novo rito, a competência para julgar as condutas do artigo 28 será excepcionalmente das varas criminais. Portanto, tem uma regra de transição aqui. Acho que deva constar na tese, ministro Gilmar, porque eu falo isso do ponto de vista prático. Porque a autoridade policial, ele vai enviar para quem? Vai enviar para o DIPO, em São Paulo, vai enviar para as varas criminais. Então, a autoridade policial deve estar ciente de que ela pode continuar enviando para a autoridade criminal, juízo criminal. Está dito aqui. Não, na tese não está dito, presidente. Está dito. Talvez incorporar esse parágrafo do dispositivo como item de tese. O Supremo Tribunal Federal, diz o ministro Gilmar no voto, na conclusão da tese, porque ele fez 8 itens e depois diz, o Supremo Tribunal Federal deliberou ainda nos termos do voto do relator, e aí vem, até que seja fixado pelo CNJ esse novo rito, a competência para julgar as condutas do artigo 28 da Lei 11.343 de 2006 será excepcionalmente das varas criminais, conforme a sistemática atual, vedada a atribuição de quaisquer efeitos penais para a sentença. Em regra juizada, Senhor presidente, me permite uma observação? Qual não, ministro Zanin? O artigo 48, parágrafo 1º da lei,
11.343 fala em competência dos juizados especiais criminais. Então, se for essa a compreensão da maioria, me parece, estabelecer uma regra de transição, em princípio, deveria valer o que está no artigo 48, parágrafo 1º. Eu acho que essa foi a intenção do ministro Gilmar, tipo, dizer, enquanto não sobrevier nova regulação, aplique-se excepcionalmente o que está vigendo. É que o regime é juizados, né? Na conduta do artigo 28, a lei fala em juizado. Eu não veria. Ministro Gilmar, se permite, a regra de transição, ao invés de ser uma regra de transição, ser uma regra de confusão, nós temos que manter, como disse o ministro Zanin, o juizado e o termo circunstanciado. Nós não podemos colocar que é vedada a lavratura de termo circunstanciado, porque tudo digitalizado, até que haja uma regra de transição, se faz o termo circunstanciado e ele imediatamente é enviado ao juizado. Enquanto houver essa competência, se nós inventarmos uma notificação que não seja o termo circunstanciado, nós vamos parar o trabalho da polícia em relação a isso. Mas o que eu acho que o ministro Gilmar quis evitar aqui é levar preso em flagrante para a delegacia, entendeu? O termo circunstanciado não é prisão em flagrante nunca. Não, mas leva a pessoa para a delegacia. Acho que foi isso que se quis evitar. Sim, mas ministro levar para a delegacia significa tratar como crime, né? Não, mas ministro Barroso, presidente, com todo respeito à regra de transição, a pessoa vai ser levada para onde? Para lugar nenhum. Apreende a droga e se faz uma notificação no meio da rua. Comparecer em juízo. Não existe esse procedimento, é impossível. Na prática é impossível. Não, mas a regra de transição não pode, com todo respeito, não foi isso que foi votado no mérito. 48, qual é o... Parágrafo 1º, senhor presidente. 48, parágrafo 1º. Parágrafo 1º. Diz assim, o agente de qualquer das condutas previstas no artigo 28 desta lei, salvo se houver concurso com os crimes previstos nos artigos tais e quais, será processado e julgado, que também não é o caso, na forma dos artigos 60 e seguintes da lei 9.099, que dispõe sobre os juizados especiais criminais. Aqui é para o processo crime, mas eu não vejo problema de que seja nos juizados especiais criminais. Mas eu acho que a apreensão da droga, sim. A apreensão do indivíduo, eu votaria contra. Mas a regra aqui... Vamos só, perdão, é a última intervenção nesse ponto, mas vamos pensar a realidade. A pessoa está com a droga, precisa fazer, primeiro, um auto de apreensão, em que a própria pessoa assine, verifique e que se coloque, precisa se pesar a droga. Para se pesar a droga, para ver se é usuário ou não pela presunção, isso não pode ser feito no meio da rua, isso tem que ser feito no estabelecimento. Nós iremos fixar, o CNJ, o próprio Congresso, um estabelecimento civil, administrativo. A regra de transição, essa droga precisa ser levada hoje até a delegacia para que se pese, se faça o auto e diga 8 gramas é usuário, termo circunstanciado, se apresente no juizado. Não é possível nós tirarmos nesse momento esse encaminhamento à delegacia, que é o único local que vai poder pesar a droga para aplicar a nossa tese e determinar o comparecimento ao juizado especial criminal. Então, essa é a minha preocupação, ministro Gilmar e presidente. Então, eu tinha colocado, o ministro Barroso já referiu, que até que seja fixado pelo CNJ esse novo rito, a competência para julgar as condutas do artigo 28 será excepcionalmente das varas criminais. Mas são várias. As varas existentes. Conforme a sistemática atual, vedada a atribuição de quaisquer efeitos penais para a sentença. Foi isso que se estabeleceu, foi isso que a gente tinha combinado. Senhor presidente, respeitosamente, como sou o primeiro a votar, né, eu considero que, com a aquiescência de Vossa Excelência e do ministro relator, ministro Gilmar, trazer para a tese o que está no penúltimo parágrafo dessa folha que Vossa Excelência leu, é uma medida, como disse o ministro Alexandre, prática, porque e trocar a vara por juizado, até no sentido geral,
o que tem mais similitude com esse processo sui generis que nós estamos criando? O juizado, não a vara. Sim. Então, é o que está mais próximo. E o juizado, inclusive, é mais capilarizado. Então, eu acho que colocar o juizado especial criminal e inserindo aí na tese, né? Puxando para cima. Vossa Excelência tem razão, presidente, está no voto. Mas é importante que conste da tese, porque a tese é quase uma lei nesse caso. Mas né? veja... Então, quanto mais clara, melhor. Está no dispositivo. A única mudança que eu faria é, onde o ministro Gilmar falou varas criminais, a gente botar juízos criminais. Juizados especiais criminais. Se você quiser botar... Juizados especiais criminais. Juizados especiais depois. Agora, só também um esclarecimento. Pela ordem, senhor presidente. Deixa eu só resolver esse ponto aqui. Ministro Gilmar, então, estou botando, será excepcionalmente dos juizados especiais criminais. De acordo. Ok. Pois não, ministro Fux. Não, eu só queria dizer que não vai haver muito problema prático, porque na hora da organização dos juizados especiais não há tantos juizados disponíveis. Então, normalmente eles são conjuntos, juizados especiais, civis e criminais. Eu colocaria juizados criminais porque você pode ter localidades em que não tenha juizado especial. Então, eu colocaria só juizados criminais, entendeu? Os juízos criminais, que é um gênero. Não, presidente, porque mesmo, me perdoe, mas quando não há a unidade, como o ministro Fux acabou de dizer, existe o juizado. Às vezes, com uma vara. A questão do rito que o ministro Alexandre esclareceu, é preciso que haja um rito de transição até o CNJ ou, eventualmente, o Congresso decidir. E eu acho que a Lei 9.099, que é o Juizado Especial Criminal, que existe. Toda comarca tem juizado. Ele pode estar dentro ou fora da vara criminal, mas existe, porque é um rito. Eu acho que, do ponto de vista prático, o rito da Lei 9.099 é o mais próximo desse procedimento administrativo, vamos chamar assim. E eu sugeriria, insisto nisso, presidente, à luz do que o ministro Zanin e o ministro Alexandre propuseram. Não apenas nesse parágrafo explicativo ou expletivo que está após a tese. Que está no penúltimo parágrafo, mas colocar no item 3 da tese. Veja, está constando do dispositivo. O relator vai decidir, mas como técnica, você coloca na tese o que é permanente. O que é transitório, você deixa como complemento do dispositivo. Mas eu presidente, acho que se pacifica e se esclarece o entendimento, podemos colocar na tese e deixar explicitado. Assim ficará, então. Vossa Excelência mandará a tese retificando. Sim. Prossigo. Nos termos, item 4. Item 4. Só uma última... Tá difícil, vamos lá. Só uma última sugestão, presidente. Até em virtude disso, o CNJ poderia rapidamente resolver isso, a transição, passando essa competência até que o Congresso legisle do juizado especial criminal para o juizado especial civil. Porque na maioria dos casos, como o ministro Flávio Dino disse, no Brasil, eles são cumulativos. Obrigado, presidente. Item 4. Nos termos do parágrafo 2º do artigo 28 da Lei 11.343 de 2006, será presumido usuário quem adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou trouxer consigo até X quantidade de cannabis sativa ou 6 plantas fêmeas. Votaram no sentido de fixar uma quantidade o ministro Gilmar, eu próprio, o ministro Alexandre de Moraes, a ministra Rosa Weber, a ministra Carmen Lúcia, o ministro Cristiano Zanin e o ministro Nunes Marques. Eu consulto, ratificando o que havíamos conversado anteriormente, se posso consignar 40 gramas de cannabis sativa ou 6 plantas fêmeas. Lembrando que 40 gramas é um dos critérios adotados no Uruguai, mas os votos existentes falavam em 25 e 60. A única coisa que eu acho que devemos fazer é fixar uma quantidade específica para acabar com a discricionariedade. Pois não, ministro Alexandre? Presidente, aqui faltou só, antes de entrar na gramatura, faltou só uma locução que é importante, ministro Gilmar. Nos termos do parágrafo 2º do artigo 28 da Lei 11.343/06, será presumido usuário quem, vírgula, para uso próprio, vírgula,
adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou trouxer consigo. Faltou para uso próprio, que é a diferenciação de usuário para traficante. Parece bem. E eu, presidente, eu tinha colocado a partir daquela pesquisa de jurimetria entre 25 e 60, me posicionado inicialmente em 60, mas concordo de ficarmos essa média de 40 gramas e 6 plantas fêmeas. Presidente, apenas pela ordem, como eu fiz inserir no voto, que entendo que nós não temos essa expertise, pelo menos eu não tenho, e eu não voto pela gramatura. Bom, a Vossa Excelência já votou, está perfeito. Então... Presidente, e apenas eu quero registrar, e só registrar, mas eu estou votando no sentido de que foi isso que foi tido como maioria, que no meu voto esta fixação de gramatura seria até que sobreviesse a atuação do Legislativo ou do Executivo. Mas votada a tese, considerando que ela corresponde efetivamente ao que ficou como maioria. Apenas para anotar isso de maneira bem... Mas a maioria se formou nesse sentido, não, presidente? Até que se regulamente, né? Então era melhor expressar isso na tese também, né? Sim, acho que sim. Incluir isso, né, ministro? Incluir isso? Precisa. Até que... Esse foi o meu voto. É que o ministro Fachin havia votado de delegar ao Congresso sem fixar. A ministra Carmen acompanhou o ministro Fachin, mas fixando uma quantidade. Até que... Ministro Cássio também. Eu, da mesma forma, senhor presidente, inclusive reajustei o voto, mas nessa direção, quer dizer, uma fixação provisória até que venha a disciplina pelo Congresso ou pelos órgãos executivos. Ministro Alexandre, a posição de Vossa Excelência nesse ponto para saber onde está a maioria ou não. Também, presidente, eu aderi a esse posicionamento até que o Congresso Nacional estipule uma nova gramatura. Então, a tese ficaria, nos termos do parágrafo 2º do artigo 28 da Lei 11.343, será presumido usuário quem, para uso próprio, adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou trouxer consigo até 40 gramas de cannabis sativa ou 6 plantas fêmeas, até que o Congresso venha a legislar a respeito. Está bem assim, ministro Gilmar? De acordo. Senhor presidente, apenas para consignar que eu acompanho em relação à tese, mas divido quanto à gramatura, porque meu voto é nos 25. Sim, tal como foi proposto, salvo pelo ministro no debate X. Presidente, aqui é aquela fronteira, né? Eu entendo que é percúria, que é a exposição da maioria, mas não tem maioria de 60 gramas. Eu lia os votos e, salvo engano, não tem uma definição dessa questão de 60 gramas. E a questão de 40 é nova. Então, em algum momento, eu tenho o direito de dizer que não concordo com 40. Né? Fica consignada a divergência do ministro Flávio Dino e do ministro Luiz Fux. Proposição número 5. A presunção do item anterior... Presidente, perdoe, presidente, é que, lendo de novo a tese, nós vamos esbarrar num problema em relação ao item 3, que é o confronto com o item 6. Eu só faço essa observação para a gente discutir quando do item 6, porque tem uma contradição insanável. Vamos chegar lá. Proposição 5. A presunção do item anterior é relativa, não estando a autoridade policial e seus agentes impedidos de realizar a prisão em flagrante por tráfico de drogas, mesmo para quantidades inferiores ao limite acima estabelecido, quando presentes elementos indicativos do intuito de mercancia, como a forma de acondicionamento da droga, as circunstâncias da apreensão, a variedade de substâncias apreendidas, a apreensão simultânea de instrumentos como balança, registros de operações comerciais e aparelho celular, contendo contatos de usuários ou traficantes. Esse é um ponto que nós destacamos. Essa presunção que estamos estabelecendo de 40 gramas é relativa. Se outros fatores revelarem indícios de tráfico, mesmo sendo uma quantidade reduzida, o enquadramento será como tráfico. Todos de acordo com a proposição 5? Presidente, me perdoe, mas a antinomia que eu identifiquei no 6 também está no 5, em relação ao 3, porque o ministro Alexandre alertou
a questão a polícia abordou alguém, pelo que eu entendi, ficaram 40 gramas. O ministro Alexandre perguntou, muito bem, o que o PM, o policial militar, vai fazer? Vossa Excelência disse, no 3, apreende a droga e comunica ou faz o TCO, não faz, para mim não ficou claro isso, se tem TCO, se não tem. E na hora que no item 5 a gente fala em delegado de polícia e no item 6 a gente fala em delegado de polícia, nós estamos presumindo que o cidadão vai ser levado à delegacia. Então, me perdoe, presidente, eu quero que a tese seja clara. Do ponto de vista prático, o PM vai levar o cidadão para a delegacia, sim ou não? O T5 não fala de delegado, pois não, ministro Alexandre? Fala sim, presidente, o 5 fala de delegado. Permite, ministro Flávio, a partir dessa regra de transição que constou no item 3, acho que a preocupação de Vossa Excelência, ministro Flávio, fica superada, porque, vejam, o que diz o item 3? A autoridade policial. A autoridade policial, nos termos do Código de Processo Penal, é só o delegado de polícia. Não é o policial militar, não é o oficial da polícia militar, não é o investigador de polícia, como se chama em São Paulo, ou o detetive em outros estados. A autoridade policial é o delegado. Sendo autoridade policial e mantendo o termo circunstanciado e o envio para o juizado, obviamente será levado à delegacia até que haja essa norma, a norma de transição, ele será levado até que haja uma nova regulamentação. Até porque senão não dá, como Vossa Excelência e a vossa preocupação com razão, como eu disse, não dá para saber qual o peso, não dá para saber se tem celular, se foi apreendido. Então, acho que isso, ministro Gilmar, que é uma preocupação correta, que nós discutimos muito para nova legislação, para nova disciplina, por enquanto, continua sendo levado à delegacia de polícia, até porque se fala autoridade policial no 3, no 5 e no 6. E ela é o delegado de polícia que vai aguardar na delegacia. Isso, ministro Alexandre, que eu quero explicitar na redação, porque é o que ocorre. O PM encontrou o cidadão com 35 gramas. Ele não vai, o policial militar, decidir. Vossa Excelência tem razão, a autoridade policial. Para que pese, verifique se tem traços de mercancia, etc., é claro que o PM vai conduzir o cidadão ou a cidadã para a delegacia de polícia. Isso tem que ficar explicitado. E o delegado vai fazer o quê? Também tem que ficar claro. Eu não vejo ele... Porque para submeter ao juizado, qual é o veículo para chegar no juizado? É o TCO. TCO existe outro veículo, né? Permite, ministro Flávio, pelo encadeamento do item 3, 5 e 6, o procedimento até que haja nova disciplina será: o policial aborda, em havendo droga, leva até a delegacia, até porque os policiais não andam com balança no bolso. Leva até a delegacia, será pesado, não só pesado, porque também o auto tem que constatar que é entorpecente. As circunstâncias, claro. Fará as circunstâncias, e aí competirá a autoridade policial ou realizar o termo circunstanciado, encaminhar ao juizado, liberando imediatamente a pessoa, ou o delegado de forma circunstanciada para afastar a presunção relativa de 40 gramas, o delegado deverá, de forma circunstanciada, afirmar, aí sim, no flagrante. Além disso, havia caderneta com endereços, havia balança de precisão, e aí faz o flagrante. Me parece, e gostaria de saber se é isso mesmo, ministro Gilmar, que é isso a ideia do item 3, 5 e 6. É isso, basicamente mantendo a atual disciplina até que venha a regulamentação, inclusive a regulamentação que nós estamos sugerindo pelo próprio CNJ. Muito bem. Bom, agora está claro, deixando claro que o itinerário é esse, passa pela delegacia. Tá. Porque amanhã vão perguntar, né? Faz o quê? Isso decorreu de uma pergunta que o ministro Alexandre fez durante os debates. O que será depois que isso entrar em vigor? Em suma, é essa questão que está se respondendo. Ok. Ministro Toffoli, por favor. Senhor presidente, cumprimentando Vossa Excelência, ministra Carmen, ministro relator Gilmar Mendes, todos os eminentes colegas,
doutor Indemburgo, advocacia, defensoria, todos que nos acompanham, servidores e servidores. Senhor presidente, eu vou antecipar o meu voto, porque eu tenho compromisso agora, e gostaria de dizer que, como já encaminhei a Vossa Excelência, que eu me coloco de acordo com os conceitos trazidos, não só nas teses propostas, nos itens de tese propostos pelo eminente relator, como também no dispositivo final, que refletem aquilo que foi a votação majoritária nessa discussão tão longa, mas tão necessária. Eu penso que a Corte produziu, ao fim e ao cabo, uma decisão extremamente importante. Gostaria de cumprimentar Vossa Excelência pelo tirocínio, não sei se isso está fora do vocabulário. Tirocínio está na trave, né? Mas se é para elogiar, serve. Elogio pode ser qualquer vocabulário. Se é para elogiar, a inteligência, a firmeza de Vossa Excelência em terminarmos esse julgamento. Até eu que estava com vista já estava também assim aflito para o momento de poder trazer a minha opinião e o colegiado se manifestar no seu coletivo. Então, eu gostaria de cumprimentar Vossa Excelência. Eu penso que o momento, ao fim e ao cabo, foi um momento adequado e necessário nesse final de semestre, que termina muito bem, com muitas atividades desta Corte. Cumprimentar o eminente relator e todos os eminentes colegas. Foi uma discussão extremamente enriquecedora. Eu tive a oportunidade, agora há pouco, de encaminhar a mensagem ao eminente relator, dizendo que estou também de acordo com as teses formuladas por Sua Excelência e com os dispositivos decorrentes da tese. Só fiz uma sugestão que é aquela de acolher um posicionamento que eu fiz de sugerir que haja campanhas educativas sobre a questão do uso, né, das drogas, tal qual foi feita com o tabaco, que é uma droga ilícita, mas houve uma grande campanha para desestimular o seu uso em defesa da saúde pública, campanha visando a saúde pública. Então, eu deixo essa sugestão e digo que, evidentemente, que os debates levarão algum ajuste, eventualmente, como esse do item 3, e, desde logo, eu me coloco com aquilo que a maioria, desde já, estiver acolhendo. E, apesar de vencido no sentido do caso concreto, eu penso que a tese, em grande parte, contempla, inclusive, o meu posicionamento ao longo do meu voto, que é pela não penalização, mas, além de não penalização, pela descriminalização, ou seja, não tendo efeitos penais. Então, agradecendo a Vossa Excelência, os eminentes colegas, eu peço licença para me retirar e desejando a todos um bom final de semestre. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, ministro Dias Toffoli. Presidente, como eu voto depois do ministro Dias Toffoli, não sei se você escolheu você escolheu os votos. É porque apenas é o seguinte, é só para manter, como eu não concordei com a gramagem, ou a gramatura, o item 5 diz a presunção do item anterior é relativa. Eu não posso concordar com isso. Então, eu concordo que a autoridade policial pode prender por tráfico, mas isso não precisa dizer. Consigo na divergência do ministro Fux quanto ao item 5, leio a proposição 6. Nesses casos, caberá ao delegado de polícia consignar no auto de prisão em flagrante justificativas minudentes para afastamento da presunção do porte para uso pessoal, sendo vedada a alusão a critérios subjetivos, como o tirocínio e a experiência dos agentes policiais, alegação de nervosismo ou atitude suspeita e a invocação de denúncias anônimas ou tentativa de fuga, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal da autoridade e de nulidade da prisão. Presidente. Ou não? Presidente, eu aqui não concordo com a redação pedindo ver ao ministro Gilmar, porque muito do que está aqui não foi discutido. Essa vedação, sendo vedado, então veja, nesse caso caberá ao delegado consignar no auto de prisão em flagrante justificativa para o afastamento da presunção. Isso todos concordamos. E eu concordo que se as justificativas forem abusivas, arbitrárias, ele deve ser responsabilizado. Agora, não concordo com o enunciado
do que já seria previamente um abuso, sendo vedada a alusão a critérios subjetivos, como o tirocínio, a experiência dos policiais, a alegação de nervosismo, atitude suspeita e a invocação de denúncias anônimas. A polícia, no tráfico, o ministro Gilmar sabe disso, principalmente em locais dominados pelo tráfico, pela milícia, a polícia vive de denúncias anônimas. As pessoas não têm coragem de dizer que em determinada casa, em determinado local, há um traficante. Senão essa pessoa vai ser morta no dia seguinte. Então, recebe uma denúncia anônima, a polícia chega, a pessoa que está lá vendendo corre, a polícia prende, só que na corrida ela joga fora a balança, joga fora isso, só com a droga. A hora que o delegado vai falar que a denúncia foi anônima, a pessoa estava em atitude suspeita e fugiu, isso não vale? Então, eu aqui pediria e voltaria no sentido de se colocar a necessidade, obviamente, de fundamentação, mas tiraria... Muito bem, a gente segue acompanhando a sessão de julgamento no Supremo Tribunal Federal que distingue o usuário do traficante, agora, recentemente, na discussão, fixando em 40 gramas a quantidade para a distinção. Você segue acompanhando agora com todo o time do 3 em 1. Evandro Cini e os comentaristas chegando na programação da Jovem Pan. Continua de olho e também ouvindo o julgamento aqui no 3 em 1. Vamos juntos e ao vivo. Dada alusão a critérios subjetivos arbitrários. Item 7. Na hipótese de prisão por quantidades inferiores à fixada no item 4, deverá o juiz, ao receber o auto de prisão em flagrante, avaliar as razões invocadas para o afastamento da presunção de porte para uso próprio. Me parece natural, não vejo divergência aqui. 8. A apreensão de quantidades superiores aos limites ora fixados não impede o juiz de concluir pela atipicidade da conduta, apontando nos autos prova suficiente da condição de usuário. E nós debatemos isso. O 40 é uma referência. Pode ser tráfico com menos ou pode ser porte com mais. Depende das circunstâncias do caso. Essas são as teses... Eu só, por favor, presidente. Não, ministro Alexandre. Eu já havia encaminhado ontem ao ministro Gilmar, ele havia concordado, mas acho que, pela celeridade, no item 7, na verdade, para que nós possamos adequar a lei da audiência de custódia ao juízo de garantias, aqui seria, deverá o juiz, na audiência de custódia, avaliar as razões invocadas para o afastamento de presunção de porte para uso próprio. Porque agora é audiência de custódia, né? Não é o recebimento do auto de flagrante somente. Vossa Excelência propõe substituir, ao receber o auto de prisão em flagrante, por na audiência de custódia? De custódia, exatamente. De acordo, ministro Gilmar? De acordo. Senhor presidente, uma observação pela ordem. Desde que não seja o voto sobre não é. De garantia. É só por coerência mesmo. Aqui, ó, na hipótese de prisão por quantidades inferiores a fixado no item 5, eu estou manifestando minha divergência porque eu não toquei em quantidade. A divergência do ministro Fux quanto ao item 7. Item 8, todos de acordo. E depois... o ministro Gilmar acrescentou: o Supremo Tribunal Federal deliberou ainda nos termos do voto do relator determinar ao Conselho Nacional de Justiça, em articulação com o Ministério da Saúde, Anvisa, Ministério da Justiça e Segurança Pública, tribunais e Conselho Nacional do Ministério Público, a adoção de medidas para permitir cumprimento da presente decisão pelos juízes, com aplicação das sanções previstas no 28.1 e 3, em procedimento não penal. 2, criação de protocolo próprio para a realização de audiências envolvendo usuários dependentes, com encaminhamento do indivíduo vulnerável aos órgãos da rede pública de saúde, capacitados a avaliar a gravidade da situação e oferecer tratamento especializado, como os centros de atenção psicossocial de álcool e drogas. E aqui acho que todos concordamos que o assunto deve migrar de uma questão policial para uma questão de saúde pública, e penso que o CNJ possa contribuir para isso. E depois, diz ainda o voto,
até que seja fixado pelo CNJ esse novo rito, a competência para julgar as condutas do artigo 28 da Lei de Drogas será excepcionalmente dos juizados especiais criminais, conforme a sistemática atual, vedada a atribuição de quaisquer efeitos penais para a sentença. E, por fim... Senhor presidente, só rápido um detalhe. É que eu entendo que o CNJ não tem competência constitucional para editar ritos, porque isso é lei procedimental processual ou dos Estados ou da União. O CNJ não pode fixar procedimento penal. Então, consignamos a divergência do ministro Fux quanto a esse item. E, por fim ainda não, fazer um apelo aos poderes legislativo e executivo para que adotem medidas administrativas e legislativas para aprimorar as políticas públicas de tratamento ao dependente, deslocando o enfoque da atuação estatal do regime puramente repressivo para um modelo multidisciplinar que reconheça a interdependência das atividades de prevenção ao uso de drogas, atenção especializada e reinserção social de dependentes e repressão da produção não autorizada e do tráfico de drogas. Conclamar os poderes a avançarem no tema, estabelecendo uma política focada na não estigmatização, mas no engajamento dos usuários, especialmente os dependentes, em um processo de autocuidado contínuo que lhes possibilite compreender os graves danos causados pelo uso de drogas. E 2, na agenda de prevenção educativa, implementando programas de dissuasão ao consumo de drogas. E 3, na criação de... Acho que aqui atende o pedido do ministro Toffoli. Não, ainda não. Na criação de órgãos técnicos na estrutura do Executivo, compostos por especialistas em saúde pública, com a atribuição de aplicar aos usuários e dependentes as medidas previstas em lei nos mesmos moldes das comissões de dissuasão de toxicodependência de Portugal. Para viabilizar a concretização dessa política pública, especialmente a implementação de programas de dissuasão como contra o consumo de drogas e a criação de órgãos especializados no atendimento de usuários, caberá aos poderes executivo e legislativo assegurar dotações orçamentárias suficientes para essa finalidade. Para isso, a União deverá liberar o saldo acumulado do Fundo Nacional Antidrogas, FUNAD, instituído pela Lei 7.560 de 86 e gerido pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública, e se abster de contingenciar os futuros aportes no fundo. Por fim, a Corte determinou que o CNJ realize... Nesse item, quem vai ser o destinatário dos recursos do fundo? Porque os recursos estão dentro de uma gestão orçamentária. Então, pela tese, para onde iriam os recursos do fundo? Acho que gerido pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública. Esse recurso é gerido pelo Ministério da Justiça. Mas a liberação do saldo seria a favor de quem? Do fundo. Do fundo, Cristiano. Perdoe, é que o fundo... na sua destinação legal. Ele tem um regramento legal próprio. Mas mantendo a destinação legal. Sim, sem dúvida. Mantendo a lei referida. Eu creio que é isso. Pelo menos na minha ótica. Presidente, pela ordem, eu não tenho nada contra, mas eu acho que as autoridades públicas brasileiras têm que ter liberdade, o CNJ tem que ter liberdade de estabelecer o que o seu colegiado, presidente Vossa Excelência, entender. Eu não tenho nada contra nenhum país, mas, digamos assim, limitar a atuação nos mesmos moldes da Comissão de Portugal, eu, sinceramente, acho que isso é um ato de soberania. Isso não é paradigma, não se pode manietar o legislador brasileiro a legislação. A divergência do ministro Fux. Eu aqui também queria apelar ao ministro Gilmar para analisar isso. Também acho que essa referência poderia ser exemplificativa, mas não dizer nos mesmos moldes, porque cada país tem a sua peculiaridade. Sim. Aqui tudo tem a ver com as discussões que já travamos de não tratar o tema no campo da repressão. Aqui passa a ocorrer as chamadas audiências de admoestação e, portanto, as comissões de dissuasão, portanto, de desestímulos à prática. Só isso. Ministro Gilmar, talvez ficasse melhor, se Vossa Excelência concordar, até em virtude da observação do ministro Fux, ao invés de nos termos de, por exemplo, como foi feito em Portugal. Ou verbo e graça. Isso.
Eu sugiro como, por exemplo, que é vernáculo. Verbigraça não passa, né, presidente? ou bota V.G, que aí fica mais claro ainda. Como por exemplo. Então, ficou como por exemplo. É porque quando se usa um país como paradigma, você fica caudatário, inclusive, das mudanças do país paragonado. Então, Paradigma paragonado fica Você poderia apenas terminar em previstas em lei. Não, eu acho que o melhor é tirar isso. Pode parar em previstas em lei. Há modelos Aí você, que podem ser o presidente do CNJ, vai determinar o que o senhor excelência Eu vou fazer uma farra lá, vocês vão Isso ver. vai ficar sob a sua responsabilidade. Previstas em lei, ponto. Ponto. Ok.